Olá, sou Marco Murakami, lá do canal Rapidola. Agora estamos aqui com um novo canal, Cálculo do Zero, Cálculo para Zerados. Você que escolheu fazer engenharia, você que está agora no ensino superior, está com dificuldade de cálculo, você está no lugar certo. Hoje vamos conversar algo importante, vamos conversar sobre ideia intuitiva de limite. Roda a vinheta. Suponha que eu queira calcular o limite dessa função. Quero calcular o limite de 2x mais 1 quando x tende ao número 2. Então, quero saber quanto vale esse limite. Uma das maneiras de você calcular esse limite seria construir uma tabela. Você vai pegar números próximos de 2, quando a gente fala próximo de 2 seria 2,01, 1,99 e observar o que acontece com esse resultado quando me aproximo desse 2. No futuro a gente vai falar, na verdade, que isso quer dizer limites laterais. Quando me aproximo de 2 à direita, por valores maiores que 2, ou à esquerda, por valores menores que 2, qual é o valor que está dando o limite da função 2x mais 1? Vamos construir uma tabela. Nessa tabela, você vai colocar x, o valor que você vai escolher. Aqui você vai colocar a função 2x mais 1 e ao lado você coloque o resultado, chamar de R um resultado. Eu vou pegar aqui o valor, por exemplo, 2 no meio, um pouquinho maior que o 2, 2,01 e um pouco menor que o 2, 1,99. Você pode pegar mais, se você quiser, você pode pegar 2,02 para observar também e 1,98. Mas vamos analisar com esses três elementos. Eu pego esse 199, vou substituir no lugar do x. 2 vezes 199 mais 1. Vou pegar 2,01, substituir no lugar do x. 2 vezes 2,01 mais 1. Aqui você vai encontrar o valor 2 vezes 2,01 vai dar 4,02 mais 1, 5,02. Esse aqui vai dar 4,98. E quando eu substituo o número 2, vai ficar 2 vezes 2 mais 1, que é o número 5. O mais importante é você entender que eu não sou forçado, não há necessidade de você substituir o número 2. Primeiro que limite não é substituir. Limite é observar a aproximação que ocorre dessa função 2x mais 1 quando o x está ao redor, está na vizinhança do número 2. Um pouquinho maior, um pouquinho menor. Quero saber o que acontece com esse resultado de 2x mais 1. Então, vai existir exemplos, daqui a pouco a gente vai observar, que quando eu tento substituir, por exemplo, o número 2, não é possível. Vai ficar uma divisão 0 sobre 0, que nós vamos dar um nome já para isso. Então, a gente observa nesse exemplo, quando eu pego valores próximos do número 2, 1,99, 2,01, esse valor 5,02, 4,98 se aproxima do número 5. Então, a gente afirma que o limite dessa função, quando x tende ao número 2, quando x se aproxima do número 2, o limite vale 5. Aí você vai me perguntar, mas Murakami, o que significa graficamente isso? Se você pegar a função 2x mais 1, nós sabemos que essa função é uma função polinomial do primeiro grau. Essa função, coeficiente angular vale 2, então é uma função crescente e tocará no eixo y no número 1. Então, quando você tem aqui o eixo das ordenadas e aqui o eixo das abscissas, então o gráfico vai ser no eixo y, toca no número 1, uma reta crescente. E a gente pode observar que quando x vale 2, vamos pegar bem aqui, quando x é 2, 2 vezes 2 mais 1 vai dar 5, que é o valor do y. Mas como já foi dito, limite não é apenas substituir. Limite é observar o que acontece ao redor, o que acontece na vizinhança, próximo do número 2. Quando me aproximo de 2 pela direita, por valores maiores que 2, o valor se aproxima de 5, e pela esquerda, por valores menores que o número 2, o valor também se aproxima do número 5.
Então é por isso que nós podemos afirmar que o limite dessa função 2x mais 1, quando x tende a 2, tem como resultado 5. Então aqui eu tenho a ideia, né, intuitiva, a noção intuitiva de limite, a noção de aproximação, de observar o que ocorre pela direita e o que ocorre pela esquerda do número 2 nessa função 2x mais 1. Poxa, às vezes é mais fácil nesse exemplo aí pegar o número 2 e substituir. Olha, é verdade, nessa função você pode realmente fazer isso. Mas eu posso pegar um exemplo bem aqui que não vai ser possível você apenas substituir. Vamos observar. Quero calcular o limite da função x à segunda menos 4 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Poxa, quanto é que vai ser esse limite? A primeira ideia nossa era pegar esse número aqui e substituir. Eu quero pegar o número 2 e vou substituir. Então a primeira ideia é fazer 2 à segunda menos 4 dividido por 2 menos 2. E aí eu vou ter aqui 4 menos 4 por 2 menos 2. Vou ter 0 dividido por 0. E aí se você pegar uma calculadora, pegar um celular para utilizar a calculadora dele, 0 sobre 0 vai dar erro, vai dizer que não pode dividir por 0 lá no celular. Mas, na verdade, 0 sobre 0, você tem que saber que isso é chamado de indeterminação. O que é uma indeterminação? Tem resultado, só que eu não sei determinar, não consigo afirmar quanto é o resultado de 0 sobre 0 nesse caso. É importante você nunca esquecer desse termo. Isso aqui, 0 sobre 0, é chamado indeterminação. Estudar limite, basicamente é isso. Estudar técnicas para eliminar essa indeterminação. Alguma coisa está acontecendo naquela função ali que está zerando o numerador e o denominador. E quando você estuda limite, você vai aprender técnicas para eliminar essa indeterminação. Não é o momento, porque o momento agora é a noção intuitiva. Eu quero observar o que acontece isso através de uma tabela, o que acontece através de gráfico, qual é a ideia. Mas na próxima aula a gente vai ver maneiras formais, né? Por exemplo, fatoração que você pode utilizar ali para eliminar essa indeterminação. Eu não posso pegar o 2, não posso substituir, porque se eu substituo vai dar 0 sobre 0, uma indeterminação. Mas como o limite não é substituir, o limite é observar o que acontece ao redor, o que acontece à direita, o que acontece à esquerda, então vou pegar a tabela. Você vem aqui, monta aquela tabelinha. Na tabelinha você vai colocar o x, vai colocar x à segunda menos 4 dividido por x menos 2, que é a minha função, e eu vou pegar valores próximos do número 2. Vou pegar aqui, por exemplo, vamos pegar 3 valores para não ficar cansativo. Eu quero utilizar o 2. Eu já percebi que se eu jogar o 2, vai ficar 2 à segunda menos 4 por 2 menos 2, 0 sobre 0, e aqui eu tenho uma indeterminação. E aí eu não sei afirmar quanto é que vale esse limite devido a ter aparecido uma indeterminação. Mas, se eu pegar um valor próximo do 2, vamos pegar, por exemplo, 2,01 e pegar 1,99. Se você pegar o 2,01 e substituir aqui, vai ficar 2,01 à segunda menos 4 por 2,01 menos 2. Ao efetuar essa conta, você vai obter o resultado de 4,01 vai ser o resultado aí. Quando você utiliza 1,99, vai ficar 1,99 a segunda menos 4 dividido por 1,99 menos 2. Ao efetuar essa conta, eu vou ter o resultado 3,99. Poxa, e aí que está a grande questão. Quando eu me aproximo do número 2, à direita, que é valores maiores, e à esquerda, valores menores que ele, esse valor aqui, essa minha função, vai se aproximar, na verdade, do número quem? Do número 4. Então, esse 4 aqui é o limite da função x à segunda menos 4, dividido por x menos 2, quando x tende a 2, quando x se aproxima do número 2 em questão. Graficamente, o que ocorre seria o seguinte, observe. Se você pegar essa função para tentar
fazer o gráfico dela, vamos supor que eu tenha a função bem aqui, x à segunda menos 4 por x menos 2. Você deveria primeiro observar que essa função ela não é definida para x igual a 2. O 2 eu não posso utilizar, já que ele zera o denominador e não faz parte do domínio dessa função x igual a 2. Então, essa função que eu vou desenhar é uma função x à segunda menos 4 dividido por x menos 2, quando x é diferente de 2. Poxa, o que eu posso fazer aqui? Eu poderia primeiro recordar esse numerador. Esse numerador é chamado diferença entre dois quadrados, produto notável bastante conhecido. Como é que eu fatoro, tio? Você vai tirar a raiz de x à segunda, que é x, conserva o sinal de menos, raiz quadrada de 4, que é 2, e vai multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado? Conjugado de x menos 2 é x mais 2, dividido por x menos 2. Após isso, eu posso fazer uma divisão, vou dividir esse número por esse número, são iguais. Aí alguém vai dizer assim, mas Mura, você pode dividir esse número aqui, que esse x é 2, vai zerar 0 por 0. Eu estou dividindo basicamente por isso, porque o x não é 2. Então, quando você pega um número aqui que não é 2 e substitui, por exemplo, 5, aqui vai ficar 5 menos 2, o número 13 aqui também, então eu vou dividir ele por ele, que vai dar 1. Então, eu posso fazer esse corte na verdade é dividir ele por ele e o resultado é 1. E aí a minha função, ela ficou definida como sendo x mais 2. Ou seja, a minha função x à segunda menos 4 dividido por x menos 2, ela é equivalente à função x mais 2 quando x não vale 2. Porque quando é 2, ela não é definida essa função. A gente vai ver graficamente que existe uma bolinha aberta, existe um salto quando x vale 2. Vamos desenhar o gráfico. Então, resumindo a nossa história, eu peguei a minha função que eu queria desenhar, era essa função x à segunda menos 4 por x menos 2. Eu percebi que o x não pode ser 2, então x é diferente de 2. E para x diferente de 2, essa minha função é equivalente à função x mais 2. Então, desenhar a função x à segunda menos 4 por x menos 2 é desenhar a função x mais 2. Observe, aqui você tem o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, e aí você tem um gráfico x mais 2 e uma reta crescente, tocando em 2 no eixo das ordenadas, está bem aqui. E quando x for 2, essa minha função, ela vai ter um pulo bem aqui, ela vai ter uma bola aberta. Porque, olhando aqui, 2 mais 2 daria 4. Mas como a minha função original é essa bem aqui, ela não é definida para x igual a 2. Então, quando chega em x igual a 2, você dá um pulo, que é representado por essa bola aberta bem aqui, que quer dizer que quando x é 2, não vale 4, que ela não é definida. E aí que está a grande história. Apesar de não existir o valor da função quando x é 2, mas o limite existe. Porque o limite é o que ocorre à direita. Quando eu venho me aproximando pela direita, o valor se aproxima de 4. E quando eu me aproximo pela esquerda, o valor também se aproxima de 4. Então, os limites, a gente vai chamar de limites laterais, os limites laterais à direita e à esquerda são iguais, que é uma grande condição, né? Essa é a condição, na verdade, para existir o limite. Alguém pensa assim, Mura, quando é que eu sei que o limite vai existir? Como eu faço para saber, né, um modo de saber se o limite existe? Eu vou observar o que acontece à direita, valores maiores, vou me aproximando, e valores menores que ele, vou me aproximando. Se a tendência é o mesmo número, ou seja, se vai se aproximar o mesmo número, é porque o limite existe. E aí a função vai ter um limite em questão. Esse tipo de função aqui, que você tem a dar um pulo aqui, é chamada função descontínua. Tem uma descontinuidade bem aqui quando x é um número 2. Mas isso é uma outra história, né? Aguarde a continuação dessa aula, curta aqui, divulgue o novo canal aqui, que é um canal associado ainda à marca Rapidola, ao canal Rapidola. Estamos com um novo estúdio, né? Um estúdio agora que fica no centro de Belém, né? Se você é de Belém, venha conhecer o estúdio aqui na Doutor Moraes, entre Nazaré e Baixo de Aguiar. Um grande abraço, se liga, Rapidola, e agora você está no novo canal
Cálculo do Zero. Divulgue. Um grande abraço. Até mais.